essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética e já começamos o mês de outubro. E para começar outubro não poderíamos trazer outro tema senão o Dia das Crianças, o mês, a Semana das Crianças. E para falar sobre crianças, sobre a política das crianças, de que forma nós vamos cuidar desse grande patrimônio da humanidade, que são as crianças, os nossos jovens, nós convidamos, está conosco aqui na TV Comunitária, o Vitor Campos Ferreira. Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, você é conselheiro tutelar. Sou conselheiro tutelar. Conta para nós o que é ser um conselheiro tutelar. Ser conselheiro tutelar é viver desafios, às vezes, inacreditáveis, porque cada dia que passa é uma história diferente, é um problema, é uma alegria, uma tristeza diferente. Que vem para você tomar uma decisão. Para a gente tomar decisões que vão levar, esperamos nós, mudanças, né, na vida dessas crianças e adolescentes que nós atendemos. Sim. Vitor, aqui na TV Comunitária nós temos um compromisso de educação para os direitos humanos. E a proteção das crianças é fundamental, né, em qualquer sociedade. E você nos traz, então, diversas informações que são relevantes. Você faz parte do Conselho Tutelar, é um dos conselheiros de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quantos conselheiros nós temos no Conselho Tutelar? Em Belo Horizonte nós temos 45 conselheiros. Sim. Nós temos 9 conselhos, né? Cada conselho tutelar. Em uma regional? Em uma regional e é composto por 5 membros. Sim. Em cada regional nós temos, então, 5 membros integrando aquele conselho tutelar. Sim. Que vai resolver as questões que são levadas ao conselho naquela regional. Você faz parte de qual regional? Eu faço parte do Conselho Tutelar da Regional Barreiro. Certo. Vitor, e como que você... Porque eu acho que ninguém, quando a gente é criança, o que vai ser? O que você vai ser quando crescer? Eu imagino que você nunca imaginou você conselheiro tutelar. Não, eu queria ser motorista de ônibus. Olha só. E como você, de repente, se tornou hoje, né? Que é um mandato. Você tem um mandato de 4 anos. 4 anos. E agora mudou, você falou que houve uma alteração na legislação e o mandato agora vai ser de... Então, não, era 3. Era 3 e passou para 4. Para 4 anos. Isso. Mas como você veio parar nesse Conselho Tutelar? Bom, eu sempre tive uma participação na minha comunidade, né, no bairro onde eu moro. Eu participei na Igreja Católica, a gente desenvolveu diversos trabalhos com jovens, na Crisma, na catequese então eu fui convidado pela coordenadora da minha comunidade. No ano de 2009, ela falou comigo assim, olha, vai ter eleição para o Conselho Tutelar e eu gostaria que você fosse candidato. Você não acha que seria bom para você, não? Eu acho que tem tudo a ver com você. Então eu estudei sobre o tema, né? Num primeiro momento, talvez não queria muito, mas achei interessante e fui para as eleições. Fui sem conhecer muito, né? E fiquei como suplente. Então, como no tempo que eu atuei como suplente eu gostei muito da experiência, eu me candidatei novamente no ano de 2012 e fui eleito conselheiro tutelar titular e estou no cargo na função desde 1º de janeiro do ano passado, do ano 2013. Isso, agora você está até se qualificando mais, você me disse que está fazendo serviço social. Sou estudante de serviço social, 4º período. Ótimo, quem já tinha vocação, agora você também vai ser instrumentalizado, né, com mais conhecimento. Sim. Me diz aqui, no mês de outubro nós vemos, né, diversos projetos e manifestações em prol da criança, dos adolescentes e principalmente da criança. E você me disse que antes, a gente batendo papo, você disse assim, olha, muitas crianças que vivem em áreas pobres, né, comunidades, vilas, favelas, elas não têm ideia do que é o Dia das Crianças. Por que você pensa assim? O Dia das Crianças, na verdade, ele começou a ser comemorado no Brasil desde 1924. Sim. Né? E ele ganhou força a partir dos anos 60, quando uma fabricante de brinquedos resolveu divulgar, né, novos produtos. Então ele começou a ser mais, como eu posso dizer, mais... ele foi marcado pelo mercado. Pelo mercado. Né? Mas muitas crianças, elas não têm noção do que é o Dia das Crianças. Aqui em Belo Horizonte nós temos ocupações urbanas, comunidades, onde as crianças, elas não têm o mínimo necessário para sobreviver. Falta, às vezes,
condições mínimas de sobrevivência, por exemplo, alimentação, que muitas vezes não é adequada. Tem criança de 0 a 6 anos, principalmente, que o maior presente para ela seria estar numa creche para que seus pais pudessem ter condições de trabalhar e melhorar as condições de vida socioeconômica da família, né? E ela não tem. Crianças, às vezes, ganham um presentinho, uma roupa e ficam todas totalmente satisfeitas, mas elas não têm noção do que esse dia realmente representa. É o dia que, na minha opinião, vai ser dia das crianças de fato, o dia que os políticos, né, os governos em todas as esferas, assumirem compromissos com essa classe, né, com essas pessoas. Sim. Ô Vitor, vocês atendem, quer dizer, os problemas, as questões que são levadas até vocês, crianças de 0 até 18 anos incompletos. Antes de 18 anos incompletos. Existe muita demanda nos conselhos? Muita demanda. Cada conselho tutelar aqui de Belo Horizonte está sobrecarregado. E vocês têm dedicação exclusiva? Nós temos dedicação exclusiva, Sim. Temos uma jornada de trabalho a cumprir, né, trabalhamos de 8 às 18 e ainda temos que fazer plantão aqui em Belo Horizonte, à noite e finais de semana. Sim. E quais são as questões mais corriqueiras que são levadas para o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele aplica medidas de proteção em crianças e adolescentes com direito violado ou ameaçado. Geralmente, os casos que mais chegam no Conselho são os casos de negligência, de maus tratos, muitos casos de abuso sexual, violência física. E chegam outras situações também atípicas, mas que nós atendemos e damos encaminhamento, às vezes, para que o judiciário tome providências. Sim. Algumas vezes vocês também têm que representar o Ministério Público? Sim, quando muitas incide em vezes. crime? Sim, muitas vezes. Os casos de maus tratos são representados na delegacia especializada e no Ministério Público também. Sim. Ô, Vitor, algumas vezes nós deparamos com situações que, assim, vamos dizer, cortam o nosso coração, né? Sim. As famílias vulneráveis e ainda as crianças são retiradas. Vocês têm outra forma de atuação quando vocês veem que não é o caso, ou, por exemplo, tentam esgotar todas as possibilidades? Como que é a atuação? Porque, assim, eu confesso que eu não tenho nenhuma experiência de participação mais próxima, assim, ao Conselho Tutelar. Não é a solução mais indicada, não é? A retirada da criança do convívio da família. Com certeza não. A decisão de acolher uma criança é a última a ser tomada. Antes de tomar essa decisão, o colegiado geralmente procura a família extensa para que a criança, ainda que não possa permanecer naquela casa, ela ao menos permaneça com a família, com os avós, com tios, primos, pessoas que ela tem convivência, para que ela não sofra mais uma violação dos seus direitos. Ter que, de repente, morar com uma pessoa totalmente estranha ou ser acolhida em um abrigo. Num abrigo, justamente. E antes de tomar a decisão de acolher, o Conselho Tutelar aplica outras medidas. Orientação aos pais, encaminhamentos, em alguns casos, para grupos de alcoólicos anônimos, para serviços que atendem usuários de drogas, para assistência social. Isso que você chama de uma rede de apoio? É uma rede de atendimento à criança e ao adolescente. Sim. Então, muitas vezes, quer dizer, a solução daquelas questões, elas têm um espectro, né, muito maior que o alcoolismo, por exemplo. Sim. Às vezes. Hoje, eu acho que a falta, os pais desempregados também, é mais... Nós estamos vivendo um momento mais ou menos confortável, né? Acho que quem está querendo trabalhar, ainda que não seja o trabalho ideal, mas vocês também encaminham, procuram trabalho? Quando nós do Conselho temos a informação, né, de que existe algum local contratando, nós mesmos encaminhamos aquela pessoa, até porque é uma forma de proteger a criança. Né, mas e Bolsa Família também? Encaminhamos para o Bolsa Família, para as famílias passarem pelo cadastro único, e aquelas que realmente tiverem o perfil, elas são incluídas, né? O Conselho Tutelar, ele busca estabelecer um contato próximo, com uma relação bem próxima com toda a rede de atendimento, seja na área da educação, da assistência social e da saúde também. Porque o que muitas vezes as famílias estão precisando para que essas crianças possam permanecer junto delas é de apoio, né? E retirar uma criança de casa é vitimizá-la novamente. Sim. Ô, Vitor, na região ali do Barreiro, nós temos ocupações
que pela via tradicional, né, de ocupação do solo urbano. São ocupações que têm buscado a legitimidade. E há muitas crianças. Vocês têm acompanhado essas ocupações existentes no Barreiro e como estão as crianças nessas ocupações? Sim, nós temos acompanhado, sim, as ocupações lá da região do Barreiro e nessas ocupações nós temos problemas, mas como temos em outras regiões também. As pessoas às vezes pensam, né, que por morar em ocupação, por ser pobre, aquela criança... Só aquela criança está vulnerável. Só aquela criança está vulnerável. E não é bem assim, né? Muitas vezes, quem mais viola o direito dessas crianças é o Estado, é o município, porque não garante a vaga na escola próxima daquela residência, não garante a vaga na escola, na escola infantil. Assistência à saúde. Assistência à saúde, né? Ela não permite, por não ter, às vezes, um endereço fixo, não permite, por exemplo, que os técnicos do CRAS façam visita no local. Não que eles não vão atender. Só fala para nós aí o que é CRAS, porque às vezes nossos telespectadores não sabem. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Sim, então o município também tem esses servidores que Sim. têm por tarefa, né, visitar. E como não tem aquele endereço fixo, por ser morador de ocupação, a informação que se tem é que os técnicos não podem visitar as famílias, mas se a família for ao CRAS, ela será atendida como qualquer outra família, desde que ela esteja no território do CRAS. Sim, mas de qualquer forma é uma violação de direito. É uma violação de direito, uma vez que o técnico não pode... O direito é universal. É universal, e justamente. não é condicionado ao fato endereço. Mas essas crianças que estão lá nas ocupações hoje, elas estão em escolas? Sim, estão... Tem até uma creche, por exemplo, a ocupação Camilo Torres, houve uma mobilização, eu vi pelas redes sociais. Eliana Silva tem uma creche dentro da ocupação. Porque a Camilo Torres ao lado. E Irmã Dorothy são mais antigas. Isso. Não é? A Eliana Silva, que é... Eliana Silva tem uma creche lá dentro, construída pelos próprios moradores, que com apoio da comunidade. Nas redes sociais, né, um apelo, sim, exatamente. Sim. E essa creche está funcionando, é contento? Essa creche, a informação que a gente tem é que ela funciona, mas ainda o atendimento é pouco, porque eles não têm um apoio necessário, né? Então, para se manter uma creche, você precisa de um suporte financeiro. Né? Claro. Né? E as ocupações, elas não têm esse suporte. Né? Mas ela já deu o passo. Já deu um passo grande. Agora é ver se a própria comunidade consegue manter, porque precisaria contratar funcionários, ter pessoas que pudessem ali se dedicar, né, o dia inteiro para que os pais pudessem deixar os filhos lá. Sim. Ô Vitor, um aspecto que particularmente me incomoda muito é o fato assim, de várias mães, tem crianças pequenas, às vezes 1 ano, 2, 3 anos, e são trabalhadoras domésticas, ou mesmo trabalham no comércio, ou indústria, muito mais comércio em Belo Horizonte, e que saem de suas casas, deixam os filhos em condições desfavoráveis e vão trabalhar, às vezes, né, em outra região da cidade. Acontece muito essas situações lá na sua comunidade? Sim, acontece. Muitas vezes nós recebemos denúncias, né, de que mães estão saindo para trabalhar e deixando os filhos menores em casa, né? E aí a gente se pergunta, mas se ela não deixar o filho menor em casa, ela vai fazer o quê? Sim. Vitor, esse é um tema que eu acho que vale a pena a gente voltar, porque muitas pessoas acham, mas a mãe, esse povo é muito preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não. Mas quando as mães, né, de famílias carentes saem para trabalhar, a vulnerabilidade das crianças aumenta. Isso é um problema nosso, nós temos que discutir a respeito disso. Bem, então nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui no programa Palavra Ética, conversando hoje com Vitor Campos Ferreira, que é um conselheiro do Conselho Tutelar da região do Barreiro, em Belo Horizonte. E está nos trazendo informações muito importantes neste mês de outubro, que nós voltamos nosso olhar para as nossas crianças. Nós voltamos daqui a pouquinho. Derrubar adversários.
e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delze, vocês me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos conversando aqui no nosso programa com o Vitor Campos Ferreira. O Vitor é conselheiro do Conselho Tutelar de Belo Horizonte e atua na região do Barreiro. O conselheiro tutelar é um cargo que é escolhido, ocupado mediante eleição. E quem pode votar nos candidatos a conselheiros são as pessoas daquela regional, não é isso? Sim. E o Vitor, ele já nos falou no primeiro bloco, ele sempre teve uma trajetória aí, de atuação nos movimentos sociais, movimentos de igreja, então mais do que legítimo. Parabéns, Vitor. Fico feliz de ver, né, a juventude, isso que nós temos que ver muitas vezes, principalmente a grande imprensa, só nos mostra coisa ruim, parece que está uma tragédia geral. Quantos avanços nós temos após a Constituição de 1988, né? Vários espaços de participação da sociedade civil. Nós pensamos, imagina várias famílias em situação de vulnerabilidade, as crianças, se todas essas decisões tivessem que ir para um juiz de direito, para outra autoridade. Quer dizer, o Conselho Tutelar, ele vai se empoderando mesmo, né? Criando uma capacidade de decidir, não é, Vitor? Sim. A respeito daquela situação. E muitas vezes são situações que tem que tomar a decisão rápida, né? Rápida. O Conselho Tutelar, ele foi criado, o legislador, quando criou o Estatuto da Criança e do Adolescente e pensou no Conselho Tutelar, ele pensou num órgão que pudesse ter autonomia para desjudicializar algumas situações, porque tem situações de violação de direito que nós atendemos que não chegam para o juiz da infância, porque não tinha que chegar. Era uma situação que você consegue resolver com a gerência de educação, por exemplo, daquela região, né? Então, antes do estatuto, era necessário recorrer ao juiz, e uma decisão poderia demorar semanas e até meses, uma decisão que você toma às vezes na hora, em 5 minutos você consegue atender uma família, ouvir o seu problema e um telefonema muitas vezes resolve. Ou então um simples ofício pode resolver o problema. Exatamente, eu acho que vários aspectos, né, nós teríamos que avançar nesse sentido. Vitor, existe um preconceito, muitas vezes a gente acha que são as crianças pobres, né, que precisam desse amparo do Conselho Tutelar. Tem crianças que nascem em lares ricos que também acabam parando. Sim. Questões são levadas ao Conselho Tutelar? Sim, muitos casos. Né, casos assim, é claro que tem, por exemplo, a Ristoff, aquela menina, né, crime, tudo, a gente sabe que existe. Mas não apenas questão de crime, mas realmente violação de direitos dessas crianças, que não seja, por exemplo, a violência. Sim, há casos em todos. A violação de direito, ela não tem endereço. Ela pode acontecer em qualquer lugar e por qualquer pessoa, ou pelo Estado. As crianças e adolescentes, elas estão vulneráveis, seja na ocupação urbana, seja no aglomerado, ou na Zona Sul, como, né, numa casa de 3 andares ou numa casa de madeira. Qualquer lugar pode acontecer uma violação. Tem casos, por exemplo, de pessoas que têm uma condição financeira muito grande, mas que, por exemplo, são pais agressivos, são pais alcoolistas. E como você disse, que nem matricula as crianças na escola. Nem matricula na escola, né? Já atendemos casos de pessoas muito ricas que se recusavam a matricular os filhos, defendendo uma educação domiciliar que não cabe a nós, né, discuti-la,
será melhor se ou será pior, melhor ou mas pior, tá violando a lei. mas está violando um direito daquela criança, que é ter a convivência comunitária, é ter direito a uma educação, e é uma obrigação do pai, né? O Estatuto ele determina que os pais são obrigados a matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, atendemos pessoas muito ricas que violam direitos que, sabe, são coisas assim que poderiam ter sido resolvidas ali, nem precisava ter chegado no conselho, nem ainda mais eles que imagina-se que tem um nível de conhecimento maior, escolaridade, né? Maior. Mas... Sim. Ô Vitor, tem um aspecto também que eu, como professora de Direito Constitucional, às vezes eu dialogo com os meus alunos, que é o seguinte: eu penso que direito social não se resolve individualmente. Então, por exemplo, a proteção à maternidade e criança está lá no artigo 6º da Constituição, é um direito social. E, como você disse, muitas vezes o próprio Estado, a sociedade, é que está violando o direito, e não especialmente a família, o pai, a mãe. E, neste aspecto, a gente conversava no primeiro bloco a situação de muitas mães que têm que sair de casa, deixar a criança numa situação de vulnerabilidade porque ela tem que trabalhar. Qual que é o principal problema que causa isso? Bom, a falta de vagas na educação, principalmente infantil, aqui Sim. em Belo Horizonte, é um grande problema em relação a essas crianças. É claro que quando chega uma denúncia nesse sentido de que uma mãe deixou uma criança sozinha em casa, ainda que tenha sido para trabalhar, nós vamos até essa mãe e vamos pedir a ela que tome umas outras providências, que ela não deixe aquela criança sozinha. Mas eu também não posso criminalizar essa mãe porque ela tomou essa decisão, e às vezes num momento de desespero, às vezes se ela não saísse para lavar uma roupa, para fazer qualquer tipo de trabalho ali naquele dia, para levar o sustento para dentro de casa, não ia conseguir sustentar o filho ou os filhos. E muitas situações de crianças também que às vezes nem conhecem o pai, né? Sim, muitas crianças. Porque nós somos meio machistas também. Eu vou fazer a defesa das mulheres. A gente vê uma criança em situação de vulnerabilidade, primeiro, intuitivamente, nós vamos ver a mãe. Mas nós temos que pensar a mãe e o pai, não? A mãe e o pai. Tem pais que não estão nem no registro, infelizmente, né? Então, assim, eles vão ser apresentados 20 anos depois, né? Então, a criança, ela vai ser criada muitas vezes somente pela mãe ou por sua família, né? E assim, essa mãe, ela tem que trabalhar mesmo, e o município tem que garantir condições para que ela possa sair de casa e deixar o filho em segurança. Eu também sei, nós sabemos que a creche não é para cuidar do filho de ninguém. Ela tem um papel voltado à educação. Sim. Né? Logo nos primeiros momentos da vida, já iniciar um processo de educação àquela criança. Mas a creche seria o suficiente em horário integral para garantir que mães e pais, tem muitos homens também que criam filhos sem uma companheira, com tanta responsabilidade quanto a mãe, né? Justamente, precisam mesmo ter as vagas na creche para essas mães conseguirem trabalhar. Eu acho que nesse 12 de outubro, né, o Dia da Criança, se você tivesse que, assim, com sua experiência no Conselho Tutelar, qual seria o melhor presente para as crianças, de um modo geral, em Belo Horizonte, principalmente as crianças que às vezes estão nessa situação de vulnerabilidade? Em Belo Horizonte, o maior presente para muitas crianças seria isso, uma vaga na creche, de fato, condições para que esses seus pais tivessem condições de dar a elas uma condição melhor de vida, dar a essas crianças uma cama melhor, dar a essas crianças uma alimentação mais adequada. O direito de brincar, o direito de né? brincar. Eu brincava muito na minha infância na rua. Hoje criança não tem esse direito mais, né? Brinca ali dentro de casa, às vezes com os brinquedos que ela mesma fabrica, né? Um brinquedo de madeira, alguma coisa que ela mesma produz. E no dia 12 de outubro agora, 12 de outubro, muitas crianças vão receber presentes, mas elas não têm ideia de quantos outros direitos estão sendo violados, de quantos problemas estão ali, porque aquele presente que ela ganhou é algo assim que vai estragar daqui a pouco, que vai acabar, e aquela situação de negligência por parte do Estado em relação aos seus direitos fundamentais, ela vai permanecer. Então, está passando, né? Vitor, nós não podemos deixar de falar de um tema relevantíssimo que eu acho que a gente tem que pensar neste momento também. Existe um segmento extremamente conservador, desinformado, que volta e meia
coloca em pauta a questão da redução da maioridade penal. Quer dizer, ele fala assim, mas se tem 14 anos, 13 anos, mas está praticando crime, ele tem que responder. Tem outros países que a maioridade penal é 12 anos, tem um que é até 7 anos, né? Os países árabes. Árabes, parece 7 anos, Sudão, me parece, né? 7 anos. Eu gostaria de saber o que vocês do Conselho, e você especialmente, pensa a respeito disso. Eu acho que a redução da maioridade penal ela não resolve o problema do cometimento de atos infracionais ou crimes, né, cometidos por adolescentes. Primeiro, porque nós vamos simplesmente aumentar a população carcerária, né, então nós vamos colocar um monte de adolescente junto com adultos. Mas ainda que fosse separado, Ainda né? que fosse separado, nós vamos aumentar o número de jovens negros, de jovens pobres, de jovens que moram em favelas, moram na periferia, em unidades prisionais e não vamos resolver o problema. Eu tenho que trabalhar a base, eu tenho que trabalhar as famílias. Se eu não estruturo as famílias, se o Estado, se o município não procura garantir o direito dessas famílias, é a questão que eu volto a falar da falta de vaga, às vezes, na educação infantil. Sim. Aquele pai precisa trabalhar, às vezes, para ter uma condição melhor e orientar os E às vezes é o essencial mesmo, né? Para garantir a alimentação em casa. Justamente. Então, você tem que trabalhar a família na base. Reduzir a maioridade penal aumenta apenas a população carcerária. Não resolve o problema. Por quê? Como nesses países que têm pena de morte, você não diminui o número de crimes. As pessoas cometem homicídio, cometem crimes, porque sabem que elas vão ser levadas à pena de morte daqui 20, 30 anos. Então, para elas, tanto faz. Não vamos reduzir o número de adolescentes que cometem crimes com a redução da maioridade penal. Até porque ele nem sabe o que é a redução da maioridade penal, às vezes, porque ele não teve acesso à educação, ele não teve um aporte, um suporte do município na questão social, ali não teve direitos garantidos. O dia que os municípios e os estados conseguirem garantir todos os direitos que a criança e o adolescente têm, o dia que eles conseguirem dar educação de qualidade, prestar serviços na área de saúde e assistência social com qualidade que é devida e que cada família tem uma particularidade, podemos voltar a discutir o problema, mas é discutir. Eu também concordo com você. Certamente, muitas crianças e adolescentes que estão hoje no crime e que veem no crime muitas vezes até uma aventura influenciada, porque se nós prestarmos atenção, gente, a televisão ela é violenta, a notícia de crimes ela é em muito maior número do que outras notícias, né? Então, eu concordo com você. Se nós criarmos uma rede de proteção maior para as crianças, nós vamos diminuir muito essa incidência de crime e não reduzindo a maioridade penal. Vitor, nosso programa está chegando ao final. Quero te agradecer muito a presença aqui. Volte sempre que for preciso, né, que você, se quiser passar alguma informação, a TV comunitária ela existe para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, sempre que for convidado estarei aqui. Ah, que bom, Vitor. Pois é, então nós chegamos ao final de mais um programa Palavra Ética. Hoje nós falamos sobre o direito da criança e do adolescente. Conversamos com o Vitor Campos Ferreira, que é conselheiro do Conselho Tutelar em Belo Horizonte, especialmente na região do Barreiro. E o Vitor, além de nos mostrar como é importante esse trabalho do Conselho Tutelar, como ele mesmo disse, às vezes nós erramos, nós somos humanos, mas nós temos que, às vezes, tomar decisões rápidas, nós temos que criar formas de proteger, né, crianças em situação de vulnerabilidade e temos uma rede de apoio, mas o Vitor também nos traz a informação, quer dizer, de como o Estado, quando eu falo Estado, estou dizendo tanto a União, Estado e municípios, que muitas vezes negligenciam nas políticas públicas e deixam essas crianças vulneráveis. Então, parabéns a todas as crianças nesse Dia da Criança, mas acho que nós adultos estamos devendo muito ainda, né? É dever não apenas da família, mas da escola e da sociedade proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, nós terminamos o programa aqui. Até a próxima semana.